Eu acho que isso veio para ficar mesmo. Quando a gente fala do home office, eu acho que ainda a gente volta para o misto, mas tem certas coisas, certas tecnologias, como a telemedicina e o telediagnóstico, são benéficas, não tem como voltar atrás e ainda bem, né? Vou trazer uma leve polêmica aqui, posso? Vamos lá. Então tá bom. Recentemente o plenário do STF ele derrubou a extensão de vigência das patentes por demora do INPI, fato que era comum há alguns anos, né? E uma semana depois, esse mesmo plenário ele derrubou os prazos extras dados em patentes de medicamento e equipamentos de saúde. Portanto, perdem a validade automaticamente patentes de remédios com mais de 20 anos. E essa, claro, é uma decisão que impacta fortemente o mercado de farma, que é dependente das patentes, né? Angélica, qual que é a sua visão sobre o tema e a decisão do STF? Renato, antes de eu responder essa pergunta, eu quero te trazer, se você me permitir, uma perspectiva da indústria para a nossa conversa, Claro. tá? Não da indústria de saúde, da indústria farmacêutica. Que eu, particularmente, quando eu entrei, eu achei incrível aprender. Então, vamos lá, eu vou falar sobre o processo de concepção de um novo medicamento, tá? Então, esse processo, ele começa tipicamente com testes de mais de 10.000 compostos. É uma fase de pesquisa que dura de 2 a 4 anos. Então, você tem lá, né, no nosso caso, nos grandes centros de pesquisa, 10.000 compostos sendo testados por 4 anos. Até você entrar numa fase pré-clínica, ela é chamada assim, onde o número de compostos é reduzido a mais ou menos 250. Essa fase pré-clínica ela leva mais 2 anos. Para quando eu chegar na fase de pesquisas clínicas, que é essa agora já super conhecida pelo público brasileiro por conta das vacinas, a gente agora todo mundo sabe que tem fase 1, É fase verdade. 2, fase 3, né? Tá na moda. A gente aprendeu. Ela dura mais ou menos uns 4 anos. Esse é o típico, né? Não vai ficar acontecendo vacina de Covid todo ano para descobrir cura de doença rara igual aconteceu esse ano. Então, quando a gente entra na fase de pesquisa clínica aí, que dura de uns 4 anos mais ou menos, você já está no ano 10 desse ciclo, de 6 a 10. E aí você consegue reduzir os compostos a 5. É nessa fase que a gente entra com o pedido de patente. Você já investiu de 6 a 10 anos antes de chegar aqui. Aí depois que vem os clinical trials, né, vem a fase de avaliação, de aprovação do medicamento pela Anvisa, pelas autoridades competentes, registro, etc. Aí você está falando de mais 2 anos. Aí a droga vai ser lançada. Aí esse medicamento, depois de 12 anos que passou por todas essas fases, é colocado à disposição do paciente no mercado, ou no hospital, ou pelo governo. Então, o custo de desenvolvimento de um novo medicamento que chega a conseguir o registro sanitário, ele é maior que 2,5 bilhões de dólares. Uau. Então você pode imaginar, né, agora voltando aqui à sua pergunta, que para que esse custo se justifique e que o retorno seja possível, eu preciso da proteção da patente que me traz exclusividade de mercado. Caso contrário, a inovação não é possível. Né? Eu, de novo, estou falando de medicamento, mas isso é uma verdade absoluta para qualquer invenção, tá? Acho que com números maiores, números menores, tempos maiores, tempos menores, mas tem o seu retorno. Então, é no momento, né, como eu te disse, é no momento do início das pesquisas clínicas, quando eu estou ali com 5 compostos em estudo, que eu faço o disclosure da invenção para o público. Como é que eu faço esse disclosure? Por meio do depósito da patente no INPI. E eu faço das 5, tá? Mesmo sabendo que só uma pode ser aprovada. Eu vou lá e registro as 5. Então, você tem um intervalo de pelo menos 4 a 8 anos do momento em que eu solicitei a patente até a droga chegar no mercado. Né? Então, voltando à sua pergunta, né? E já pontuando, acho que é importante a gente pontuar, para quem não está acostumado com o assunto, que o pedido de patente é uma expectativa de direito. Né? Só o deferimento confere o direito à exclusividade. O que acontece é que os concorrentes tipicamente não entram por conta de uma ação futura de lucros cessantes. Mas, supondo aqui
que o INPI leve 10, 15 anos para deferir um pedido de patente? Sim, eu tenho histórico disso dentro da AstraZeneca, fecha parênteses, né? Se eu tenho uma vigência de 20 anos a partir do depósito, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi o que você mencionou, o efetivo direito de propriedade, ele fica reduzido a 5 anos. Isso para um retorno de um investimento de 2,5 bi dólar. Né? Então, não tem mágica, sabe, Renato? Inovação e evolução carecem de pesquisa, de desenvolvimento, de experimentação. Isso custa muito caro em qualquer país. Para você ter uma ideia, a AZ sozinha, e esses números são públicos, tá? Investiu em 2020 6 bi dólar em R&D, nos 5 centros de pesquisa que ela tem. Vou voltar para a sua pergunta. Em maio passado, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o prazo mínimo de 10 anos de vigência das patentes a partir da concessão, não do depósito. Né, que era um prazo que servia na prática de compensação pelo atraso do INPI na análise das mesmas. Não bastasse, quando ele julga inconstitucional esse prazo, ele modula os efeitos desse julgamento e retroage essa decisão só para as patentes concedidas à área de saúde, incluindo as farmacêuticas. Então, o que eu tenho hoje? Em termos práticos, eu passo a ter hoje no Brasil um prazo de vigência de patente de 20 anos da data do depósito, de novo, quando eu estou lá no clinical trial, mas sem a possibilidade de extensão desses 20 anos, mesmo que a demora na análise seja causada pelo INPI. Quer dizer, você depende de terceiro. Exato. Então, assim, e aqui defendendo o INPI, tá? O INPI tem feito recentemente um trabalho admirável de análise rápida, de esgotamento do backlog dos pedidos que lá se encontram. Né? Mas mesmo assim, não obstante, né, não existe até o momento uma legislação que impusesse ao INPI um prazo de análise ou mesmo, como tem nos Estados Unidos, uma compensação aos requerentes que porventura foram prejudicados por eventual demora do órgão no deferimento das patentes. Isso é o que eu sinto falta. Eu acho que o julgamento trouxe uma modernidade, tá? Trouxe o nosso sistema para sistemas mais próximos dos mais modernos, mas ele deixou essa perninha de fora. E o que acontece se a culpa do atraso não for do requerente? Ele vai arcar com algo que é a culpa dele. Sim. Basicamente isso. E aí ele não vai querer, sinceramente, se eu fosse uma empresa, por que eu vou investir dinheiro num novo medicamento, sendo que eu vou ter poucos anos de patente, sendo que eu dependo de um terceiro, certo? Você tem isso, você tem não só medicamento, você tem insegurança jurídica, né? Eu acho que foi gerada uma determinada insegurança jurídica, a imagem do Brasil não ficou exatamente não foi bem recebido. Não foi bem recebido lá fora. O que eu vejo, o julgamento trouxe, de repente, uma modernidade para o sistema, trouxe, mas faltou o sistema de compensação, que também faz parte dessa modernidade em outros países. Essa é a minha visão.